Irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma jornada de descobertas aqui no nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida. Hoje vamos explorar um tema fascinante que nos levará através dos corredores da história e da fé. Preparem-se para mergulhar nos segredos chocantes das transgressões do povo de Israel ao longo dos séculos, enquanto refletimos sobre a importância da fidelidade a Deus e a necessidade de arrependimento e perdão divino. Desde o grandioso episódio do bezerro de ouro até os eventos que culminaram na crucificação de Jesus, esta jornada nos levará a compreender a complexa narrativa da história de Israel, uma história marcada por oscilações, mas que encontra sua resolução na obra redentora de Cristo. Esta é uma história de fé, esperança e redenção que ressoa através dos tempos e nos desafia a buscar um relacionamento mais profundo com o divino. Então convido vocês a acompanharem este vídeo até o final, pois será uma jornada verdadeiramente reveladora. E não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like e compartilhar este vídeo se gostarem do conteúdo. Sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal e para continuarmos trazendo mais conteúdo edificante como este. Estão preparados? Então vamos lá. Na terra ancestral de Israel, onde cada pedra conta uma história e cada rua respira a herança de séculos, uma tradição antiga desafia as vicissitudes do tempo e dos conflitos modernos. Neste cenário de desafios e milagres, os judeus de hoje perseveram, mantendo viva a chama da sua fé em meio às tempestades da história. Desde a sua fundação em 1948, o Estado de Israel tem sido um farol de esperança para o povo judeu, oferecendo um lar seguro em meio a uma região marcada por conflitos e instabilidade. Apesar das adversidades, a população judaica de Israel, composta por cerca de 9 milhões de pessoas, mantém-se firme em sua devoção às tradições religiosas que moldaram a sua identidade ao longo dos séculos. Nas ruas de Jerusalém, onde o passado e o presente se entrelaçam de forma única, é possível testemunhar a vibrante vida religiosa do povo de Israel. Desde as sinagogas antigas até os mercados movimentados, a fé judaica permeia cada aspecto da vida cotidiana, lembrando a todos da rica herança espiritual que este povo carrega consigo. Mas o que faz os judeus de Israel tão especiais aos olhos de Deus? É uma pergunta que ecoa através dos séculos, uma pergunta que encontra sua resposta na história única deste povo escolhido. Desde os tempos de Abraão até os dias de hoje, os judeus têm sido testemunhas da fidelidade divina e da promessa de uma terra e de uma bênção eterna. E assim, enquanto o mundo observa com admiração e reverência, o povo de Israel continua a manter viva a chama da sua fé, uma chama que brilha com a luz eterna da esperança e da promessa. Que este povo abençoado continue a ser uma inspiração para todos nós, um testemunho vivo da grandeza e da bondade do Deus que os chamou pelo seu nome. Além das questões religiosas e históricas, o conflito entre Israel e Palestina é alimentado por disputas territoriais e políticas que remontam décadas. Desde a criação do Estado de Israel em 1948, as tensões têm aumentado, com ambos os lados reivindicando direitos sobre a mesma terra sagrada. A faixa de Gaza, uma estreita faixa de terra costeira entre Israel e o Egito, desempenha um papel central nesse conflito. Esta região densamente povoada tem sido palco de conflitos violentos e tensões constantes, com Israel mantendo um bloqueio rígido para conter as atividades terroristas do Hamas, que governa a região. A disputa pela faixa de Gaza é um reflexo das complexidades e das profundas divisões que permeiam o conflito israelo-palestino. Enquanto Israel busca garantir a sua segurança e proteger os seus cidadãos dos ataques terroristas, os palestinos lutam pela sua independência e pelo reconhecimento dos seus direitos nessa terra disputada.
Assim, a faixa de Gaza se tornou um símbolo das tensões e dos desafios que enfrentam as duas comunidades, um microcosmo do conflito maior que continua a moldar o destino da região. Enquanto ambos os lados buscam uma solução para este impasse histórico, a esperança de paz permanece como uma luz tênue no horizonte, uma promessa de um futuro mais pacífico e próspero para todos os habitantes da Terra Santa. Meus queridos irmãos e irmãs, ao mergulharmos nas profundezas da Bíblia, encontramos textos antigos que, de certa forma, ecoam os conflitos que vemos hoje na região de Israel e Palestina. Embora não haja uma previsão direta desses conflitos modernos, há passagens que descrevem conflitos e disputas territoriais entre povos antigos na mesma região. Quanto à faixa de Gaza, ela é mencionada em diversos textos bíblicos, especialmente no Antigo Testamento. Na época bíblica, Gaza era uma cidade-estado poderosa e uma das principais cidades dos filisteus, um povo antigo que habitava a região costeira da Palestina. A cidade e sua região eram frequentemente palco de conflitos entre os antigos israelitas e os filisteus. A faixa de Gaza era uma área estratégica e disputada devido à sua localização costeira e aos recursos naturais disponíveis, como terra fértil e acesso ao comércio marítimo. Essa região foi palco de batalhas e conflitos ao longo dos séculos, desde os tempos antigos até os dias de hoje. Embora a Bíblia não preveja diretamente os conflitos modernos entre Israel e Palestina, ela nos oferece insights sobre a complexidade e as tensões dessa região há milênios. E ao refletirmos sobre essas histórias antigas, podemos encontrar lições importantes sobre a busca pela paz e a reconciliação entre os povos, algo que continua sendo uma aspiração para todos nós nos dias de hoje. Nas antigas terras de Israel, onde o sol queima e as histórias se entrelaçam como os fios de uma tapeçaria divina, há um episódio que ecoa através dos séculos com um poder inigualável, o episódio do bezerro de ouro. Era um tempo de incerteza e ansiedade para o povo de Israel. Sob a liderança corajosa de Moisés, eles haviam escapado das garras do faraó, atravessaram o Mar Vermelho e agora caminhavam rumo à Terra Prometida. Mas no ápice dessa jornada épica, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as tábuas da lei, o povo ficou impaciente, temeroso da ausência do seu líder. E assim, enquanto Moisés se afastava, deixando o povo à espera da sua volta, a dúvida e a ansiedade começaram a crescer como ervas daninhas nos corações dos israelitas. Eles se perguntavam: onde está nosso líder? Será que ele nos abandonou neste deserto árido? E então a tentação se insinuou como uma serpente traiçoeira entre eles. Arão, clamavam eles, faça-nos um Deus que vá adiante de nós, pois não sabemos o que aconteceu com Moisés, o homem que nos tirou do Egito. E assim, pressionado pelas vozes inquietas do povo, Arão cedeu. Num tempo remoto, quando as areias do deserto de Sinai ecoavam com os passos do povo hebreu, recém-libertado da escravidão do Egito, um momento de fraqueza e descrença se fez presente. Imagine, se você puder, as areias quentes sob os pés descalços dos israelitas, enquanto aguardavam a volta de Moisés, seu líder, do cume do monte onde ele buscava orientação divina. Mas a demora de Moisés provocou inquietação entre o povo, alimentando o medo e a incerteza. E assim, no calor da ansiedade, eles clamaram a Arão, irmão de Moisés, que forjasse um Deus para liderá-los. E Arão, pressionado pelas vozes tumultuadas do povo, cedeu à tentação e moldou um bezerro de ouro, uma imagem para a adoração. Este bezerro, meu caro ouvinte, não era apenas uma escultura de metal precioso, era uma manifestação da incredulidade e da falta de fé do povo hebreu. Em vez de confiar no Deus que os havia libertado das garras do faraó, eles se voltaram para uma falsa divindade, buscando segurança e orientação fora da vontade de Deus. Com mãos trêmulas e coração pesado, ele moldou um bezerro de ouro, uma imagem para a adoração.
E enquanto o povo dançava ao seu redor, oferecendo-lhe sacrifícios e louvores, os céus se escureceram de indignação. Pois Deus, o Todo-Poderoso, que havia libertado Israel das correntes da escravidão, viu a traição do seu povo e sua ira se acendeu como fogo. Seu coração se entristeceu com a infidelidade daqueles a quem ele havia chamado de seus filhos. Mas em meio à escuridão, uma voz se ergueu em súplica. Moisés, o servo fiel de Deus, intercedeu pelo seu povo com lágrimas nos olhos e humildade no coração. Ó Senhor, clamou ele, perdoa o pecado deste povo, ou senão, risca-me do livro que escreveste. E Deus, em sua infinita misericórdia, ouviu a voz do seu servo e decidiu poupar Israel da completa destruição. Mas as consequências daquela transgressão não foram facilmente apagadas. A ira divina deixou sua marca, e o povo de Israel teve que enfrentar as consequências da sua desobediência. Este episódio, registrado no livro do Êxodo, capítulo 32, é um lembrete poderoso da fragilidade humana e da importância da fidelidade a Deus. E enquanto refletimos sobre essa história antiga, somos convidados a examinar nossos próprios corações e a questionar onde colocamos nossa confiança e devoção. Pois assim como o povo de Israel foi tentado a adorar o bezerro de ouro, nós também somos constantemente confrontados com escolhas que testam nossa fé e nossa lealdade ao divino. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar a verdadeira adoração, aquela que vem do coração e é dedicada ao Deus vivo e verdadeiro. Nas páginas antigas das Escrituras Sagradas, encontramos relatos que transcendem o tempo, revelando verdades profundas sobre a condição humana e a relação entre o povo de Israel e o divino. Um desses relatos marcantes é a história de Sansão e Dalila, uma saga de amor, traição e consequências impactantes. Há milênios, em uma época em que Israel estava sob o domínio dos filisteus, surge Sansão, um homem de força sobre-humana ungido por Deus para libertar seu povo da opressão. No entanto, apesar de sua missão sagrada, Sansão sucumbiu às tentações do mundo e revelou o segredo de sua força a Dalila, uma mulher filisteia, traindo assim sua consagração divina. Esta traição de Sansão ecoa a infidelidade recorrente do povo de Israel ao longo da história bíblica. Apesar das inúmeras demonstrações de amor e fidelidade por parte de Deus, o povo frequentemente se desviava dos caminhos divinos em busca de gratificações passageiras e prazeres mundanos. As consequências dessa infidelidade são ilustradas de forma vívida na derrota de Sansão. Após ter seu cabelo, símbolo de sua consagração divina, cortado por Dalila, Sansão perdeu sua força sobrenatural e foi capturado pelos filisteus, sofrendo uma derrota humilhante que não apenas marcou o fim de sua vida, mas também trouxe sofrimento ao seu povo. Essa história serve como um alerta atemporal sobre as consequências do abandono dos mandamentos de Deus e da busca por prazeres efêmeros. Que possamos aprender com os erros do passado e buscar a verdadeira força que vem da fé e da dedicação ao divino, evitando assim as trágicas consequências da infidelidade. E se você gostaria de saber mais dessa história, que nos aprofundássemos nos estudos bíblicos dessa palavra, comente abaixo que, se muitos de nossos amados irmãos e irmãs quiserem, podemos fazer um vídeo exclusivo sobre o assunto. Que bênção! Em uma narrativa que transcende os tempos, a Bíblia revela dramas humanos de proporções épicas, destacando a importância da dependência contínua de Deus e da busca por sua orientação em todas as decisões. Um desses relatos marcantes envolve Josué e os anciãos de Israel, que em um momento de confiança em sua própria sabedoria, são enganados por estrangeiros astutos. Disfarçados como embaixadores de uma terra distante, esses impostores conseguem persuadir Josué e os líderes de Israel a fazerem um pacto de paz. Tudo isso porque não buscaram a orientação do Senhor.
Essa história ressalta a importância vital de confiar em Deus em todas as circunstâncias e a necessidade constante de buscar sua orientação em todas as decisões. Outro episódio impactante é protagonizado pelo rei Davi, reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. No entanto, mesmo ele não estava imune à fragilidade humana. Davi cedeu à tentação e cometeu adultério com Batseba, esposa de Urias, um dos seus soldados. Para encobrir seu pecado, Davi orquestrou a morte de Urias em batalha. Diante desses eventos, o profeta Natã confronta Davi, que finalmente se arrepende. Mas as consequências de suas ações permanecem, demonstrando que até mesmo os maiores entre os homens não estão imunes à tentação e ao erro. A saga da realeza continua com Salomão, filho de Davi, que inicia seu reinado com sabedoria e prosperidade. No entanto, ao permitir a influência de deuses estrangeiros através de suas muitas esposas, Salomão se desvia do caminho da retidão, ilustrando mais uma vez a importância da fidelidade e da busca contínua por Deus em todas as circunstâncias da vida. Nas crônicas antigas da história de Israel, encontramos um padrão recorrente de pecado, julgamento, arrependimento e restauração, que destaca a paciência e a persistência de Deus em buscar a reconciliação com seu povo. Ao longo dos séculos, os reis de Israel e Judá frequentemente se desviaram dos caminhos de Deus, promovendo a idolatria e práticas injustas entre o povo. Esse afastamento dos princípios divinos levou a consequências graves, tanto espirituais quanto temporais, para a nação. Deus, em sua misericórdia, enviou profetas como Elias e Jeremias para advertir o povo sobre as consequências de seus pecados e instá-los ao arrependimento. No entanto, apesar dos avisos, muitas vezes o povo persistia em sua desobediência, o que resultava em julgamentos severos, como a destruição de Jerusalém e o exílio babilônico. Apesar do exílio e da devastação, Deus não abandonou seu povo. Ele deu uma segunda chance através de líderes como Neemias e Esdras, que lideraram o retorno do exílio e a reconstrução de Jerusalém e do templo. Esse período de restauração foi um testemunho da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas e restaurar o que foi perdido. No entanto, mesmo durante esse tempo de restauração, antigos pecados ressurgiram, exigindo uma reforma espiritual para guiar Israel de volta ao caminho certo. Essa jornada espiritual foi marcada por desafios e lutas, mas também por momentos de renovação e restauração da fé. A vinda de Jesus Cristo foi o ápice dessa história de redenção. Sua chegada desafiou as expectativas do povo de Israel, oferecendo uma libertação espiritual em vez de uma libertação política. No entanto, muitos não o reconheceram como o Messias esperado, optando por continuar em sua busca por uma libertação terrena. Em suma, a história de Israel é uma narrativa complexa de pecado, julgamento, arrependimento e restauração, que ressalta a paciência e o amor perseverante de Deus por seu povo. É uma história que continua a ressoar através dos tempos, lembrando-nos da importância do arrependimento e da fé em Deus para encontrar verdadeira restauração e reconciliação. Na narrativa épica da história de Israel, culminando em um evento de proporções divinas, encontramos a solução definitiva para o problema do pecado e a separação entre Deus e a humanidade: a crucificação de Jesus Cristo. Jesus, o Filho de Deus, escolheu voluntariamente o caminho da cruz, carregando sobre si os pecados do mundo e oferecendo sua própria vida como um sacrifício perfeito para a redenção da humanidade. Esse ato sacrificial é o cerne da mensagem cristã, representando o ápice da história de Israel e o cumprimento das profecias antigas. Ao ser pregado na cruz, Jesus suportou uma agonia inimaginável, não apenas física, mas também espiritual, enfrentando a ira de Deus contra o pecado. Sua morte não foi um fim trágico, mas um momento de triunfo sobre as forças do mal e da morte.
3 dias depois, Jesus ressuscitou dos mortos, vencendo a morte e o túmulo. Sua ressurreição é o ponto focal da fé cristã, oferecendo esperança e vida eterna a todos que nele creem. Essa vitória sobre a morte não apenas valida sua missão divina, mas também confirma sua identidade como o Messias prometido e o Salvador do mundo. Essa história transcende as fronteiras de Israel e alcança toda a humanidade, oferecendo graça, perdão e esperança a todos, judeus e gentios, por meio da fé em Jesus Cristo. A história de Israel encontra sua resolução final no trabalho redentor de Cristo, que inaugura uma nova era de reconciliação entre Deus e a humanidade. Assim, a crucificação e ressurreição de Jesus Cristo não são apenas eventos históricos, mas a própria essência da fé cristã, que oferece uma resposta definitiva para o problema do pecado e da separação de Deus. É uma história de amor, redenção e esperança que continua a ecoar através dos séculos, convidando todos a experimentarem a vida transformadora encontrada em Jesus Cristo. Em um intricado entrelaçamento de fé, história e geopolítica, a narrativa bíblica transcende as eras, destacando a transição do Antigo para o Novo Testamento e a formação da Igreja primitiva. A história de Israel, marcada por desafios e triunfos, reflete não apenas a jornada de um povo, mas a jornada da humanidade em busca de redenção e restauração. O Novo Testamento, ápice dessa jornada espiritual, termina com a visão apocalíptica de João no livro do Apocalipse. Nessa visão, somos confrontados com a promessa da vitória final de Deus sobre o pecado, a morte e o mal, oferecendo esperança e consolo aos crentes em todas as épocas. Apesar das falhas e transgressões, a história de Israel também é uma história de amor redentor, misericórdia e promessa cumprida. Cada página das Escrituras aponta para a esperança que temos em Cristo, o cumprimento de todas as promessas divinas. Entretanto, enquanto a narrativa espiritual se desenrola, o mundo enfrenta desafios terrenos, como o conflito contínuo entre Israel e Palestina. Este é um dos conflitos mais duradouros e desoladores do mundo, marcado por décadas de violência, opressão e desespero. A origem do conflito moderno remonta à Declaração de Independência de Israel em 1948, que desencadeou a Primeira Guerra Árabe-Israelense. Desde então, as negociações de paz têm sido uma montanha-russa de esperanças elevadas e sonhos despedaçados, com momentos de trégua intercalados com surtos de violência. Apesar das complexidades políticas e sociais envolvidas, o conflito Israel-Palestina também tem profundas raízes religiosas e culturais, refletindo séculos de rivalidade e disputa por território sagrado. Para muitos, a terra da Palestina é vista como a terra prometida, uma conexão vital com a história e a identidade cultural. No entanto, apesar das divisões e conflitos, há espaço para a esperança. Muitos indivíduos e organizações continuam a trabalhar incansavelmente pela paz e reconciliação na região, buscando encontrar soluções justas e duradouras para o sofrimento e a injustiça. Em última análise, a história de Israel e Palestina é uma história de lutas, mas também de esperança. É uma lembrança constante da necessidade contínua de buscar a paz e a justiça, tanto espiritual quanto terrenamente, e de permanecer fiel à esperança de um futuro melhor para todas as pessoas, independentemente de sua origem ou crenças. Em um cenário onde a esperança e o desespero se entrelaçam, a comunidade internacional observa com ansiedade a busca incessante por uma solução ao conflito entre Israel e Palestina. Esse impasse, que perdura por décadas, traz consigo um custo humano inestimável, deixando um rastro de sofrimento e desolação em seu caminho. Famílias são dilaceradas, separadas pelas fronteiras e pelas barreiras erguidas pelo conflito. Crianças são privadas de sua infância, crescendo em meio a um ambiente marcado pela violência e pela incerteza.
A paz de espírito se torna uma raridade em uma região onde a tensão está sempre à espreita. Além do custo humano, o conflito também impõe um ônus econômico insustentável. Os recursos que poderiam ser destinados à educação, saúde e infraestrutura são desviados para alimentar as necessidades da guerra. O custo econômico astronômico agrava ainda mais as condições precárias de vida para muitos na região, perpetuando um ciclo de pobreza e privação. Mas as consequências do conflito não se limitam ao aspecto humano e econômico. A hostilidade e a desconfiança entre as partes sufocam qualquer possibilidade de inovação e cooperação mútua. A falta de diálogo construtivo e a ausência de uma solução sustentável minam qualquer tentativa de progresso, mantendo a região presa em um ciclo interminável de violência e retaliação. Além disso, o conflito entre Israel e Palestina tem repercussões globais, afetando a reputação e a imagem internacional de ambas as partes. A incapacidade de resolver esse impasse coloca em xeque o compromisso de Israel e Palestina com os princípios de paz, justiça e cooperação internacionais, minando sua credibilidade e influência no cenário mundial. Diante desse quadro sombrio, a comunidade internacional se vê diante de um dilema complexo. Por um lado, há um desejo ardente de ver uma solução pacífica e duradoura para o conflito, que traga alívio ao sofrimento das pessoas afetadas. Por outro lado, as divisões políticas, ideológicas e religiosas complicam qualquer tentativa de mediação e resolução. No entanto, apesar dos desafios e obstáculos, há também motivos para a esperança. Inúmeras organizações e indivíduos dedicam seus esforços à promoção da paz e da reconciliação na região, trabalhando incansavelmente para encontrar soluções que respeitem os direitos e aspirações de ambas as partes. Enquanto a busca por uma solução para o conflito entre Israel e Palestina permanece elusiva, é imperativo que a comunidade internacional continue a apoiar iniciativas de paz e a pressionar por um diálogo construtivo entre as partes envolvidas. Somente por meio do compromisso mútuo, da compreensão e da vontade política será possível alcançar uma paz verdadeira e duradoura na região. Meus queridos irmãos e irmãs, ao finalizar esta jornada, através das revelações surpreendentes sobre Israel, é importante lembrarmos que a oração é uma poderosa ferramenta que temos ao nosso alcance. Convido cada um de vocês a se unirem em uma corrente de oração, elevando nossos corações ao Pai Celestial para que Ele traga paz e reconciliação à Terra Santa de Israel e Palestina. Para participar dessa corrente de oração, reserve um momento especial em seu dia para se conectar com Deus em oração. Ore pela paz na região, pela segurança de todos os envolvidos e pela sabedoria dos líderes para encontrar soluções justas e duradouras para o conflito. Além disso, compartilhe essa mensagem de oração com seus amigos, familiares e comunidade. Juntos, podemos fortalecer essa corrente de esperança e fé, confiando que nossas preces serão ouvidas e que o poder transformador da oração pode fazer a diferença onde quer que estejamos. Por fim, se você foi abençoado e edificado por este vídeo, convido-o a se inscrever em nosso canal, deixar o like, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos conteúdos inspiradores e compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Juntos, podemos espalhar a mensagem de amor, esperança e fé, alcançando corações e transformando vidas. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, esteja com cada um de vocês. Que Ele nos guie e nos fortaleça enquanto continuamos nossa jornada de fé e serviço ao próximo. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada e que Deus abençoe a todos abundantemente. Amém.